Pergunta 1. Qual o conceito de biossegurança? A. É o conjunto de ações voltadas para a prevenção e minimização de riscos que comprometem a saúde do homem e dos animais. B. É o conjunto de ações voltadas para a prevenção e minimização, sem contudo conseguir eliminar os riscos que comprometem a saúde do meio ambiente. C. É o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos que possam comprometer a saúde do homem, animais e meio ambiente. D. É o conjunto de ações voltadas para a prevenção e minimização dos riscos que comprometem somente a saúde do meio ambiente. E é o conjunto de ações voltadas para a eliminação de qualquer dano causado ao meio ambiente. User. GPT-4. O conceito de biossegurança, conforme descrito nas opções, é: C. É o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos que possam comprometer a saúde do homem, animais e meio ambiente. Pergunta 2. Em um mapa de risco, as cores e o tamanho dos círculos irão definir o tipo e a intensidade do risco no local. Considerando a intensidade do risco, temos verdadeiramente que: A. Quanto menor o tamanho do círculo no mapa, maior é o risco. B. Todo risco de grande intensidade será definido pelo círculo vermelho pequeno. C. As intensidades são divididas em 4 tamanhos: pequena, média, grande e extra grande. D. Quanto maior o tamanho do círculo no mapa, maior é o risco. E o tamanho do círculo não tem relação com a intensidade do risco, diferente da cor, que exerce esse papel na intensidade do risco. User. GPT-4. Considerando a intensidade do risco em um mapa de risco, a afirmação verdadeira é: D. Quanto maior o tamanho do círculo no mapa, maior é o risco. Pergunta 3. Quais são as principais causas dos acidentes de trabalho? Atos inseguros e condições inseguras. B. Inexistência da CIPA e do PPRA. C. Atos inseguros e inexistência do técnico de segurança. D. Atos inseguros e inexistência do engenheiro de segurança. E condições inseguras e inexistência da CIPA e PPRA. User. GPT-4. As principais causas dos acidentes de trabalho são: atos inseguros e condições inseguras. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, é, segundo a legislação brasileira, uma comissão constituída por representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de forma paritária, em cada estabelecimento da empresa, que tem a finalidade de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA é uma comissão que visa preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores de uma empresa. Sobre a CIPA, pode ser afirmado que A. Somente as empresas privadas devem ter CIPA. B. Somente as empresas públicas devem ter CIPA. C. A CIPA deve sugerir medidas necessárias para a prevenção de acidentes. D. Não é atribuição da CIPA discutir os acidentes ocorridos na empresa. E a CIPA só deve sugerir medidas preventivas de acidentes depois que eles ocorrerem. User. GPT-4. Sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, pode ser afirmado que: C. A CIPA deve sugerir medidas necessárias para a prevenção de acidentes. Pergunta 5. A higiene do trabalho protege o trabalhador dos riscos ambientais, tais como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Correspondem aos riscos físicos: a temperatura, radiação, iluminação e postura. B. Temperatura, pressão, calor e postura. C. Iluminação, ventilação, temperatura e ruído. D. Micro-organismos, bactérias, vírus e solventes. E vibração, radiação,
pressão e postura. Os GPT-4 correspondem aos riscos físicos. C. Iluminação, ventilação, temperatura e ruído. Pergunta 6. Os riscos ocupacionais são classificados em grupos de acordo com sua natureza. As cores correspondem a cada um dos riscos ocupacionais. Assim, numere a coluna da esquerda com base nos riscos listados na coluna da direita. 1. Riscos físicos, cor azul. 2. Riscos químicos, cor vermelha. 3. Riscos biológicos, cor verde. 4. Riscos ergonômicos, cor marrom. 5. Riscos de acidentes, cor amarela. Assinale a alternativa que contém a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo. A5, 2, 1, 3, 4. B4, 3, 1, 5, 2. C1, 4, 3, 2, 5. D2, 3, 5, 1, 4. I3, 2, 4, 5, 1. User GPT-4. A sequência correta de cores associadas aos riscos ocupacionais é C1, 4, 3, 2, 5. Isso significa riscos físicos, cor azul, riscos químicos, cor vermelha, riscos biológicos, cor verde, riscos ergonômicos, cor marrom, riscos de acidentes, cor amarela. Pergunta 7. Não é considerado o objetivo da CIPA. A observar e relatar condições de risco. B. Solicitar medidas para a redução dos acidentes. C. Expedir advertência aos trabalhadores. D. Eliminar ou neutralizar os riscos existentes. E orientar os trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. User GPT-4. Não é considerado o objetivo da CIPA. C. Expedir advertência aos trabalhadores. Pergunta 8. Conforme o mapa de riscos, considere as afirmativas a seguir. I. A cor verde representa os riscos físicos. Segunda, trabalho em turno e noturno são riscos de ergonômicos. Terceira, a cor vermelha representa os riscos biológicos. Quarta, poeira e fumo são riscos químicos. Está on. Correta. S. Apenas. AI. Segunda e quarta. BI. Segunda e terceira. C. Segunda. Terceira e quarta. D. Quarta. II. Terceira. User GPT-4. Está on. Correta. S. Apenas. C. Segunda. Terceira e quarta. Explicação. Segunda. Trabalho em turno e noturno são riscos ergonômicos. Terceira. A cor vermelha representa os riscos biológicos. Quarta. Poeira e fumo são riscos químicos. Pergunta 9. Entre os profissionais da área da saúde, um dos fatores que mais causam acidente de trabalho é ocasionado por material pérfuro cortante, que resulta em exposição ao risco biológico. O técnico de enfermagem deve saber que a. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual. B. Na ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos sem afastamento do trabalhador, não é necessário emitir a comunicação de acidente de trabalho, CAT. C. O reencape e a desconexão anual de agulhas após o uso devem ser realizados sempre com o uso de luvas descartáveis. D. A incineração dos objetos pérfuro-cortantes utilizados nos procedimentos é de responsabilidade do trabalhador. E o empregador é responsável pelo controle da eficácia da vacinação contra hepatite B e o trabalhador é o responsável em providenciar o reforço da vacina a cada 2 anos. User GPT-4. O técnico de enfermagem deve saber que a. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual. Pergunta 10. O indivíduo submetido ao estresse ocupacional pode deixar de responder adequadamente às demandas do trabalho e geralmente se encontra irritável, ansioso ou deprimido. Indivíduos com cronificação de altos níveis de estresse ficam vulneráveis ao surgimento da síndrome de burnout.
A síndrome é um processo de enfraquecimento decorrente de um período prolongado de estresse profissional. O termo burnout é a junção de burn, queima, e out, exterior, significando exaustão emocional, fadiga, frustração, desajustamento. São fatores associados ao aparecimento da síndrome de burnout, exceto a baixa autonomia no desempenho das atividades profissionais, b. elevado reconhecimento no trabalho por parte dos pares e superiores, c. sobrecarga de trabalho, d. problemas de relacionamentos interpessoais, chefia, colegas ou clientes, e sentimento de desqualificação e falta de cooperação dentro da equipe, Z, GPT-4, são fatores associados ao aparecimento da síndrome de burnout, exceto b. elevado reconhecimento no trabalho por parte dos pares e superiores,